aquele que parece mais inofensivo, mas ele é mais letal. A vaidade, entre outras coisas, tem a ver com o desejo de nos projetar, de sermos performáticos, de vender a nossa imagem, de estarmos, digamos assim, sempre nos refletores, sempre aparecendo para as pessoas, sob os holofotes, misturar-nos com a mensagem, vender-nos com o nosso ministério. Isso é terrível. Uma das maneiras de constatar pessoas vaidosas são aquelas que se identificam e se traduzem por títulos acadêmicos e por números de estatísticas. Caríssimos, vá por mim. A minha experiência diz que os títulos acadêmicos, às vezes, não sempre, evidentemente, para não sermos injustos, os títulos acadêmicos quase que sempre escondem ministros frustrados, pastorados pífios, homens que, de fato, não conseguem ser a própria presença quase que sacramental de Jesus Cristo na comunidade para tornar o Evangelho poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitíssimas vezes, os números, eles também escondem a nossa falta de acurácia ministerial. Isso é apenas, tão somente, uma tradução parcial da realidade. Cuidado com a vaidade, porque a vaidade, de certa maneira, é o segundo pecado com o qual Satanás tentou Jesus em Mateus 4. É pôr Deus à prova. Né? E vocês que já estudaram hebraico, sabem que abrindo o campo léxico gramático da palavra vaidade em hebraico, dentre outras coisas, aparece a imagem, o assímbolo da bolha de sabão, ou seja, é alguma coisa que não se sustenta, que é cheio de nada que é importante e que ainda pareça dar aos olhos algum tipo de descanso ou atração, no final das contas, é absolutamente inútil. A vaidade nos torna inúteis para a igreja. A vaidade nos torna, digamos assim, incapazes de sermos profetas para a igreja. A vaidade faz de nós homens, digamos assim, muito suscetíveis à crítica, ao aplauso, aos apulpos ou às loas que pesam sobre nós. Quando isso acontece, nós nos tornamos reféns do gosto das pessoas e não mais temos a liberdade de sermos profetas. Então, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade. E, por último, devemos guardar o nosso coração da sede e do desejo de domínio, a sede e o desejo de poder. Não duvidem disso. Por mais ínfima que seja diante dos poderes deste mundo o fato de você ocupar uma função ou cargo de pastor titular numa igreja, isso não quer dizer que você não terá a tentação de dominar sobre aqueles, né? De ser um pequeno tirano sobre eles, de como Faraó exigir pelo legalismo ou por qualquer outra coisa uma obediência e uma adesão às suas ideias, às suas palavras, que não correspondem de fato à liberdade que Cristo deu a todos os crentes, né, no momento da sua Páscoa definitiva na cruz. Então devemos guardar o nosso coração, não permitir-nos de que ele nos leve a ter autoconsideração desmedida por nós mesmos, a não buscar nenhum tipo de glória ou reconhecimento público, como se isso justificasse a nossa existência e o nosso ministério, e que nem nós fôssemos, de alguma maneira, pretensiosamente donos do rebanho. Aliás, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, já há muito tempo nos adverte sobre isso, que devemos servir a igreja como modelos do rebanho, mas nunca como dominadores ou senhores do rebanho, uma vez que o rebanho não nos pertence, e nós, bem lá no fundo, sabemos que nem pastores de verdade nós somos. O pastor de verdade da igreja é o Senhor Jesus. Nós somos pobres e réis cooperadores, indignos, porém chamados e autorizados para isso. Mas o pastor da igreja permanece o Senhor Jesus. De tudo o que devemos guardar durante esse tempo de formação e para depois o pleno exercício do nosso ministério, é guardar-nos do orgulho, da vaidade e do desejo ou da sede de poder. Quando isso acontece, o nosso coração começa a assemelhar-se com aquele coração pastoral de Jesus, o bom pastor da igreja. Que o Senhor nos dê corações mansos e humildes para estarmos ao seu serviço. Amém. Se para o Hudson Franklin orar mais uma vez? Senhor, nós rendemos graças a Ti por esse dia, por esse momento de comunhão e de aula, Deus. Diante de tudo que foi falado, Deus, nós suplicamos a Ti a sua ajuda, o seu socorro, para que nós possamos, Deus, saber cuidar dos nossos próprios corações,
que o Senhor venha cuidar deles, Senhor, para que eles não se tornem algo soberbo, algo orgulhoso, algo pecaminoso, Deus, para com o teu povo e para com nossas próprias vidas. Que o Senhor nos instrua em tua verdade, que o Senhor nos ensine, conforme a tua palavra nos diz, para que nós possamos ser bons cooperadores de ti, do teu reino, da tua igreja. Oramos assim, Senhor, perdão nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na última reunião da congregação e dos professores, nós fomos orientados nesta primeira aula, nesse primeiro encontro, explicar o máximo possível de como será a dinâmica desta disciplina. Cada professor tem a sua dinâmica, cada professor tem a liberdade de escolher como vai conduzir o seu curso, a sua aula. Então, mas que nesta primeira aula nós nos esforçássemos para deixar as coisas bem tranquilas, para que não haja mal entendido, ruído na comunicação, para que depois tanto vocês ou eu tivéssemos algum tipo de incômodo, desconforto, nos impedisse de tirar proveito da disciplina. Bom, as nossas aulas, elas foram projetadas com todo o curso de teologia para ser um curso presencial, em sala de aula, que tem toda uma dinâmica, uma didática bastante diferente desta da aula remota. Contudo, o que nós fizemos foi transportar o conteúdo e a dinâmica da sala de aula para a plataforma, ou seja, para esse meio de comunicação. Então, significa que não é um curso EAD, que o curso EAD seria uma outra coisa, e também não é necessariamente um curso online e ponto. É um curso híbrido de alguma coisa que nós estamos aprendendo ainda o que fazer e como fazer, mas nós transportamos aquele expediente da sala de aula, estamos aprendendo e tentando, né, de alguma maneira, transmitir aquele conteúdo todo de uma maneira que não seja cansativa e não seja extenuante, mas que possa, de fato, exaurir, pelo menos naquilo que é essencial, o que é o conteúdo programático de cada disciplina. Então, as nossas aulas, se você tem essa folhinha aqui que eu enviei para vocês aí, que é o planejamento das aulas do curso de denominações e seitas, você pode me seguir aí, que eu vou explicar rapidamente como será o nosso curso. Primeiro, as nossas aulas não serão sempre síncronas. Acho que todo mundo está acostumado com este novo verbete, né? Ou seja, as nossas aulas não acontecerão sempre ao vivo, online, em encontros em que eu fale o tempo todo e vocês do outro lado da tela, se é que estão mesmo aí, não é só uma figurinha, né, me dão a esperança de que estão assimilando ou participando de alguma coisa. O que demandará, então, maior atenção e organização do tempo por parte de vocês, já que as aulas não serão sempre presenciais e vocês não serão, de certa maneira, sempre passivos na recepção de conteúdo, ou de ideias, ou de informação. Então, significa que nós vamos trabalhar juntos e você precisará organizar muito bem esse tempo que é separado para esta aula, para que neste tempo você se dedique a essa disciplina. Cuidado de ter a tentação de ter assim, dificuldades com outras disciplinas ou tomar por mais importante outras matérias e aproveitar este tempo que deveria ser todo ele dedicado a essa disciplina para fazer outras coisas e depois não dar conta dessa disciplina aqui. Ela é uma disciplina eletiva, ela quase saiu, nós quase tiramos essa disciplina do ano passado, mas a pedido do representante dos tutores, ela permaneceu. Não é porque ela é uma disciplina eletiva que você não precisa esforçar-se para ter pelo menos a média suficiente, minimamente suficiente para passar. Já aconteceu que alguns pastores que hoje são até bastante influenciadores, quando eles estão e têm uma certa importância, de nessa disciplina, com outro professor e comigo, infelizmente, terem reprovado, né, por não ter considerado. Agora, esse tempo de 100 minutos que nós temos a cada manhã, às quartas-feiras, deve ser um tempo conscientemente separado para o fazimento das atividades, tarefas e a participação dessa disciplina. Conquanto existem outras mais importantes e muito mais difíceis, elas têm o seu tempo reservado. Dá o seu jeito aí, se vira nos 30 e concebe esta manhã esses 100 minutos para essa disciplina. O tempo de duração de cada aula é sempre de 100 minutos. Então, como eu disse, este é o tempo requerido para cumprir
as tarefas quando forem assíncronas, ou seja, quando nós não estivermos juntos, reunidos aqui, né, sabe que você tem 100 minutos para você se dedicar àquela disciplina. Os trabalhos deverão ser entregues pelo aplicativo do WhatsApp. Eu não vou usar este ano o Classroom, que eu usei o ano passado, e vou ficar com o WhatsApp. O número para os trabalhos não é esse meu particular, que por enquanto eu estou tendo contato com o Thierry, mas é esse outro número aí, que é o 996800664. Por meio dele, nós vamos manter contato, e por meio deles eu vou enviando as aulas assíncronas ou tarefas quando surgir, e também eventuais dúvidas você poderá socorrer lá. Então, vamos ver rapidinho aí o nosso calendário. Hoje, só vou dar as orientações gerais e explicações para o curso, e você já recebeu 3 artigos. Aqui eu digitei 2, mas são 3 pequenos artigos para serem lidos para a próxima aula. Então, daqui a pouco, nós vamos encerrar esta sessão, e você deve começar a dedicar-se já à leitura daqueles artigos, porque com base nele, nós conversaremos na próxima aula. Então, essa primeira aula é síncrona, estamos aqui, vou explicar daqui a pouco o curso. Depois teremos aulas assíncronas nos dias 10, no dia 14 de abril e dia 9 de junho. Nestas aulas, nesses dias, você deverá reservar, então, todo esse período para os trabalhos. Desde já, você precisa comprar ou adquirir o livro O Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Desse sujeito aí, Juliano Spier, editora, edição Geração. Por quê? Porque este livro você deve lê-lo e deve fazer uma crítica, uma espécie de relatório de leitura, uma crítica ao livro, e já deverá entregar no dia 17/3. Então, você pode adquirir já ir lendo, mas eu vou deixar uma manhã inteira das minhas aulas, no dia 10, para que você leia este livro aí, O Povo de Deus, Quem São os Evangélicos, para ser entregue no dia 17/3, quando nós teremos, então, uma aula síncrona para falar sobre o catolicismo romano e a Igreja Ortodoxa. A partir do dia 31/3, vai ser como ela era presencialmente, vai ser uma classe invertida, uma aula invertida. Serão apresentações de seminários destas igrejas aí. Então, deixo a liberdade de vocês escolherem quem apresentará com você o seu trabalho e qual igreja ou denominação ou religião você vai escolher. Então, conversem entre vocês, né? Vejam os que formam os grupos afins, os que se gostam mais, os que se gostam menos, os que trabalham melhor juntos, os que não trabalham nem sozinhos, mas se juntem aí e veem qual igreja ou denominação ou seita você gostaria de pesquisar, e farão um seminário para apresentar a respectiva igreja. O que deve conter nesses trabalhos? A origem, onde surgiu, a história, as principais doutrinas, uma refutação ou uma análise a respeito dessas doutrinas ou desses ensinos à luz da teologia reformada, a presença no Brasil e a sua liderança principal, né? É isso aí que é para ser feito. Se puder oferecer também respostas aos desafios pastorais que essas igrejas impõem, você vai ter a experiência, já não tem, que muitas das nossas conversões, ou das nossas ovelhas, são oriundas de muitas dessas igrejas aqui. Mormente, vem mais da Igreja Católica do que das outras, mas vem pessoas de todas elas, e muitíssimas vezes nós não sabemos exatamente como fazer a devida passagem de uma coisa para outra, né, mudando assim, a cosmovisão, a própria participação na religião, na igreja, conceitos fundamentais de doutrina e tudo mais. As seitas e as denominações permanecem, por incrível que pareça, uma grande seara ministerial, missionária, e ao mesmo tempo um grande desafio, né, para nós. E vai assim até quase que o final. No dia 12 de abril, nós teremos uma prova em grupo, e no dia 23/6, uma revisão geral do curso e encerramento. Como que eu vou avaliar para dar as notas?
eu vou usar alguns critérios. O primeiro deles, presença, participação e a efetiva apresentação do trabalho. Depois, o conteúdo do trabalho, né, e avaliação desses pedidos aí, né? A leitura e crítica do livro, a avaliação do livro de oração comum dos americanos e pesquisa e verbetes de conceito sociológico, vou passar a época, quais serão. Posto isso, né, não teremos uma prova final, né, darei satisfeito com esses trabalhos, com a participação de vocês e com essa prova em grupo, esse pequeno questionário que eu vou passando, né, no dia quadro 3 também tem. Vamos ver o conteúdo do nosso curso, já que ninguém, na apresentação do trabalho ou na recepção da disciplina, se equivoque a respeito do que nós estamos trabalhando aqui. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É que eu comprei esse livro aqui baseado também num conteúdo programático que foi enviado para nós, não é GR nem nada. Exatamente, isso que eu vou falar já. Devido às dificuldades nossas, né, de como seriam essas aulas, para não ser uma coisa muito pesada, o CAP pediu o seguinte: para efeitos de validação do curso, caso amanhã ou depois você venha estar fora do país e precisar de um conteúdo programático que seja bem compatível em termos de literatura e tudo mais com aquilo que é pedido, então uma coisa é aquele conteúdo que é oficial do SPS. Aquilo vai ficar registrado lá e guardado lá para que vocês, precisando fazer, vai para o Andrew Jumper estudar, vai não sei para onde, tenha aquele conteúdo, que é o espelho desse daqui que a gente vai ter. Mas a gente não vai usar todos aqueles recursos apenas para esse fim. E que os professores teriam a liberdade de mudar a aula. Mas no catolicismo romano, por exemplo, eu não sei se é o mistério católico que você está aí, é isso mesmo? Então, boa parte das coisas que eu vou dizer estará nesse livro aí. Então, não é uma perda, né? O reverendo, Foi. é que na ementa, acho que o que o Misael está dizendo é que na ementa lá consta na avaliação, leitura e resenha do livro, entendeu? Então, por isso que quando eu passei a mensagem, acho que foi para o Thierry, eu disse, olha, eu ia explicar as incongruências entre um planejamento de aulas e a coisa. Não imaginei que vocês já iam comprar todos os livros ou comprar as coisas agora, mas eu expliquei. Já estou até fazendo a resenha, pastor. Não dá para aceitar os 2 livros, pastor? Eu já estou até fazendo a resenha. Pode, se você quiser enviar, eu considero ele. Não, eu digo um ou outro, pode? Pode ser. Quem já tem o Mistério Católico, então pode ficar com esse livro. Quem não tem ainda, leia o outro. Não vamos brigar por isso, pelo amor de Deus. Só quero mostrar uma coisa. Obrigado. É aquele negócio, né? Quem tem pressa come cru, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ô, Pai Santo. Vamos ver se eu vou achar aqui. Eu não vou achar aqui agora, mas um dos e-mails eu falo isso para o Thierry, que eu ia explicar a discrepância entre uma coisa e outra, né? E não achei que vocês seriam tão rápidos, assim, tão afoitos, tão desejosos de aprender sobre denominações e seitas. Mas tá bom, né? Mais alguém? Reverendo, Luiz aqui. O livro Oração Comum, eu dei uma breve passada sobre ele, assim. Eles são só orações mesmo, né? O senhor quer que a gente faça uma análise sobre essas orações, é isso? Esse livro foi objeto de análise durante muitos anos pelos reformadores e ainda o é em muitos ambientes da Igreja Reformada. A sua validade, a sua pertinência, e assim por diante.
Eu coloquei a mensagem do senhor aí no chat, professor. O senhor mandou no e-mail. Eu compartilhei com a turma, viu? Há uma pequena discrepância com o outro que enviei, mas vou esclarecer as coisas no primeiro dia de aula. Eu lembro... Foi repassada na íntegra, viu? Beleza. Ui! Como é que eu faço para voltar agora aqui, será, hein? Voltei. Então vamos fazer o seguinte. Quem tem o livro Mistério Católico, ao invés de me entregar no dia 17/3 o livro Povo de Deus, entrega o livro Mistério Católico. Se porventura você não tem o Mistério Católico e quer entregar o livro Povo de Deus, assim o faça, eu vou considerar um ou outro, para mim é suficiente. O que interessa, na verdade, para o curso é que você tenha tantas páginas corridas de leitura e uma resenha a ser feita a respeito do mesmo, ok? Mais alguma pergunta? Depois, Thierry, eu quero que você me passe os grupos com os devido assunto a ser apresentado, ok? Quais os alunos que vão apresentar, por exemplo, a Igreja Luterana? Quais os alunos que vão apresentar religiões orientais? Né, para eu saber aqui e saber como avaliar também. Então, vamos dar uma passada rapidinha na nossa ementa, se você tem aí a ementa do livro, né? Do nosso curso, daquele livrão que não serve para nada, do SPE, do IPB, examina as principais denominações e seitas estabelecidas no Brasil. Então, nós vamos trabalhar e ficar bastante reduzidos as denominações e as seitas que estão presentes no Brasil. Conquanto nós não tenhamos uma presença exponencial de algumas delas, como, por exemplo, as religiões orientais, mas elas estão aí, né? E o movimento Nova Era também, ele é tão difuso que eu nem sei se podemos dizer que existe assim, uma presença, uma influência que vale a pena perder tempo, mas está aqui para que nós... O islamismo também não é uma presença massificada no país, mas está no Brasil. Talvez lá em Foz do Iguaçu, Brasília, São Paulo, Mato Grosso, talvez tenha uma presença um pouco mais decisiva, mas por aí não tem. Mas o fato é que vamos examinar. Examinar significa, então, ver a origem, a história, o corpo doutrinal, a presença deles no Brasil, a sua influência, se é que há, a sua liderança, e dar uma resposta a essa presença. Resposta que não é só uma análise bíblico-teológica reformada, mas é também uma resposta pastoral. Isso é muito importante. Há 2 anos, o quarto ano, dia 2 anos, chamada disciplina do quarto ano, fez um trabalho muito interessante de como responder pastoralmente, né, em casos concretos, quer de aconselhamento pastoral no gabinete, quer de campanhas evangelísticas, quer de respostas apologéticas, a algumas destas seitas aqui. E ficou muito interessante o trabalho deles, porque eles perceberam que existe uma utilidade prática em conhecer uma fé com a qual nós vamos ter que abrir uma hora ou outra algum tipo de diálogo. E se nós conhecemos as coisas com honestidade intelectual, nos evita, e muito, a cometer certos preconceitos e certos erros. A Igreja Católica, por exemplo, em pleno século XXI, ela é absolutamente desconhecida. O que eu ouço de pastores falando da Igreja Católica como se ela fosse ainda resultados do Concílio de Trento, ou ela fosse a Igreja antes de 1517, é uma grandeza, mas, no caso, né, sabe como é que é? Ignorância não paga imposto. Ainda não, até que Bolsonaro mude de ideia. E é isso aí, né? E todos esses movimentos e seitas, como o mormonismo, testemunho de Jeová e tudo mais, deverão ser abordados, cujo foco é perceber que influência elas possuem na sociedade brasileira e como nós devemos responder pastoralmente a elas a partir do nosso conhecimento que temos dela. E não há nada melhor para conhecer alguém do que conhecer em sua apresentação. Cuidado para que vocês não definam essas religiões com base em livros apologéticos ou em base uma liturgia muito pouco evangélica e mais próxima do catolicismo romano. Enfim, é muito possível que você faça várias críticas a esse respeito. Talvez ler o que Calvino disse a respeito desse livro, ou ler o que John Knox diz a respeito desse livro, ou o que falam os teólogos da contemporaneidade a respeito do valor desse livro, jogue alguma luz. Você vai ver que há muitos teólogos e muitos articulistas que têm interesse
em discutir a validade ou não deste livro. Lembrando que, dentre outras coisas, não sei se vocês estudaram teologia do culto já, com o Donaldo, e se em algum momento ele disse para vocês que de todas as grandes denominações reformadas do mundo, praticamente a única que não possui um livro de liturgia ou uma liturgia, digamos assim, prefixada, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Embora em 1952 tenha havido no Supremo Concílio, não sei quem, a decisão de que era necessário prover um livro de liturgia para a Igreja Presbiteriana do Brasil, esse livro nunca aconteceu, a IPI fez o seu, mas nós não temos o nosso, né? E o que nós temos é um trabalho de um pastor, que ficou muito conhecido no Brasil, que está ali, mas né? Enfim, né? Liturgia é alguma coisa que é como disco voador na IPB, todo mundo diz que viu, mas ninguém sabe, ninguém consegue provar. Existe. E